let's go! Hora do Guga News! Batendo panela aí, que é pro Léo chegar aqui e começar a trabalhar. O Léo tá igual o Bolsonaro, velho. Se tu não bater panela, o cara não age. Léo, vamos trabalhar, irmão. É hora de jornalzinho, velho. Chega aí. Vamos nessa? Bora, bora. Só tem notícia boa hoje. É só notícia positiva aí, igual o Brasil, né? Vamos nessa. Preparem-se para os dias piores de sua vida com a pandemia. A história vai registrar que no dia 25 de março de 2021, quando foi batido mais um recorde no número de mortes e de novos casos de coronavírus no Brasil, pelo menos 6.370 pessoas estavam à espera de um leito de UTI, muitas sem conseguir respirar direito por falta de oxigênio e de equipamentos de ventilação mecânica. O número foi levantado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Em São Paulo, são 1.500 pessoas na fila por um leito. Em Minas Gerais, 714. No Rio, 582. E no Paraná, 501. O sistema público e privado de saúde entrou em colapso. A doença está em alta em 25 dos 27 estados e mais no Distrito Federal. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados, a maioria das unidades particulares do país tem estoque só para mais 3 ou 4 dias de medicamentos usados no atendimento de pacientes da Covid-19. Entre aspas aí, ó, o que disse o presidente do Conselho. Isso significa que a gente chegou ao limite, disse em tom de desespero Carlos Lula. O limite já foi ultrapassado. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, afirma a Constituição. Se jamais foi de fato um direito, agora virou um privilégio de poucos. Se o Ministério da Saúde não tomar medidas urgentes nas próximas horas, o número de mortes diárias poderá passar da casa de 4.000, prevê o Lula. O Carlos Lula, tá? Não é o Lula candidato. Nas últimas 24 horas foram registrados 2.639 mortes, de um total até agora de 303.726. Houve 97.586 novos casos da doença, o maior número desde o início da pandemia há um ano. O vírus já infectou 12.324.765 brasileiros até a última sexta-feira. Foi o 9º dia seguido com uma média de morte superior a 2.000, 8% a mais do que 14 dias atrás. Vacinados? O total de vacinados com a primeira dose corresponde apenas a 6,65% da população, e já com a segunda dose, só 2,13%. Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, promete vacinar 1 milhão de pessoas por dia. A partir de quando? Não se sabe e não se arriscaria, claro, a dizer. Culpa do governo, que não se mexeu para comprar vacina a tempo. O número de óbitos, disse o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, já ultrapassou o limite do bom senso. Não disse, né, quantas mortes poderiam ter sido admitidas sem ferir o bom senso, mas descartou um lockdown nacional por impossível de ser implantado. Aí, entre aspas, de novo, né, palavras do Mourão, vai ficar só no papel. O lockdown também foi descartado pelo ministro da Secretaria-Geral do Governo, o Onyx Lorenzoni, que só repete o que escuta de Jair Bolsonaro. Aqui palavrinhas dele, sobe a cartela. Alguém consegue impedir que passarinho, cão, gato, rato e formiga se locomovam? Alguém consegue fazer lockdown dos insetos? Lorenzoni é tão raso quanto um pires. O ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs como saída, aqui entre aspas, palavras dele, um isolamento mais inteligente e mais seletivo para frear a alta nos contágios pelo vírus. Não disse como seria. Deve ser algo como democracia à brasileira, né? Ou democracia relativa, ou democracia autoritária. A brasileira mesmo, só peru de Natal. Palavras são traiçoeiras para quem sabe usá-las, como Guedes.
e para quem tem dificuldades, como Mourão e Lorenzoni. Bolsonaro é um caso à parte. Foi mau aluno na escola primária e reconhece nunca ter lido um livro, nem mesmo o do coronel torturador Brilhante Ustra, que apenas deu-se ao trabalho de folhear. Vamos ao meu comentário. Aí, Léo, a treta, irmão, a treta que vocês, bolsominion, nos colocaram, o Brasil agora entrando no pior momento da pandemia. O bicho tá pegando, a galera até bateu panela para protestar quando o Bolsonaro fez aquele discurso, muita cara de pau do Bolsonaro, fazer um discurso agora se colocando como o líder da vacina, o cara que quer vacinar geral, inclusive até uma vacina made in Brasil pelo governo ficou pronta aí às pressas, de repente, do nada, né? O Butantan lá do Dória em São Paulo tá com a vacina deles, tá produzindo, começando a produzir, e de repente aparece o governo federal também cascateando. Espero que seja de fato uma vacina que dê tempo de ficar pronta a tempo de controlar ainda a pandemia, mas enfim, temos agora até a promessa de uma vacina do governo. Mudou de postura, Bolsonaro? Tá acusando o golpe, hein? Querida nação brasileira. Não, é americana no seu caso. No seu caso é USA. Estamos agora fazendo de tudo para poder fazer uma vacina. Espera eu, tô falando eu. Vai. É melhor se calar do que ouvir um negacionista, a pessoa que nos colocou nessa treta. É melhor se calar. Bolsonaro, para de acusar golpe. O Lula apareceu aí, pegando a bandeira da vacinação para ele, conseguiu manchete até lá na CNN dos Estados Unidos, pedindo para o Biden trazer vacina para o Brasil, e o Bolsonaro passou a acusar golpe atrás de golpe, né? É o profissional, o Lula, contra o amador, o Bolsonaro, que agora está querendo vestir a máscara da vacina, apesar de, no fundo, ainda ser um negacionista que sabota lockdown, que sabota isolamento, que ainda fala em tratamento precoce, ainda tem essa carinha de pau, porém tá acusando golpe, Bolsonaro. Graças ao Lula aí no jogo, o Bolsonaro tá mudando um pouco a faceta dele. A gente pode chegar à conclusão que o Lula tá voltando a governar aos pouquinhos. Já é o Lula. Já é o Lula governando. Vaza, presidente. Brasil não te quer mais, não. Vamos lá, Léo, seu bolsominion, mais uma. A cabeça de Ernesto Araújo pode ficar para ser decepada mais adiante. Sangrar e deixar sangrar. Vai rodar, Ernesto. Entregar numa mesma bandeja as cabeças do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e de Felipe Martins, o falso judeu que ostenta o pomposo título de assessor para assuntos internacionais, seria para o presidente Jair Bolsonaro sinal de que se tornou refém do Centrão, o que ainda não aconteceu de todo. A cabeça de Martins até que faria sentido decepar, afinal, ele se comportou como um moleque e respondeu com um gesto claramente racista aos ataques que Araújo sofreu ao ser sabatinado por senadores sobre política externa, o que não é seu forte, convenhamos. Seu forte é agradar o Bolsonaro, claro. A demissão dos dois faria bem ao governo, mas claro que não é disso que se trata. É do presidente e dos filhos dele. Martins está onde está por ser discípulo do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, guru de Flávio, Carlos e principalmente Eduardo. Araújo, por fazer tudo o que Bolsonaro manda e nada mais além. Ele tem juízo, né? O Centrão avança cada vez mais com apetite sobre um governo que se fragiliza. Ao aprovar o orçamento da União de 2021, arrancou 26 bilhões de reais a mais do que inicialmente previsto para emendas parlamentares destinadas a obras e ações de deputados e senadores. Dinheiro à beça, às vésperas de ano eleitoral. Não tem do que se queixar. Abocanhar a vaga de Araújo poderá ficar para outra ocasião. Bolsonaro só faz sangrar e descer ladeira abaixo. Vamos ao vídeo agora do Felipe Martins, fazendo esse gesto que para muita gente é supremacista, é racista ou é, no mínimo, um gesto ofensivo, né? Ele está dizendo que só estava arrumando a lapela do paletó, mas a lapela, como vocês podem ver, é invisível. Vocês não podem ver então, né? Olha o vídeo. Brasileira seja informada sobre as ações do governo federal
para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores no seu campo de atuação aos... Meu comentário sobre o Ernesto Araújo, esse que é mais um... Vai ter comentário assim não, rapaz. Não vai ter esse comentário não. Não me olha com essa cara de bravo, não. Bolsonaro querendo me sabotar. Sai daqui, Bolsonaro. Panela, você não usa panela, você só escuta. Panela é usada contra você. Vai pro teu lugar, Bolsonaro. Teu lugar que deveria ser, na verdade, atrás, quem sabe até de um chilindró, pelos crimes que está cometendo na pandemia, ou pelo menos de tornozeleira eletrônica em casa. É rachadinha, é muita treta aí para explicar também. Mas vamos agora ao meu comentário sobre esse, que é mais um ministro incapacitado e que está aí com a cabeça a prêmio, Ernesto Araújo. Porém, o Centrão sabe que pode tirar ele aí a qualquer momento, ele já está fragilizado. E o Centrão conseguiu muito dinheiro de emenda, né? Está um pouquinho satisfeito já nesse momento. Mas a gente está vendo que, por outro lado, por conta do descontrole da pandemia e por conta de traições do Bolsonaro ao Centrão, está tendo um troco também, está tendo um contra-ataque. O Centrão, quando firmou o pacto com o Bolsonaro, uma das coisas que estava ali na aliança seria colocar agora, nesse momento, uma das coisas que moveria a aliança era trocar o Pazuello por um ministro indicado pelo Centrão. Eles tentaram emplacar a Ludmila Rajá, mas o Bolsonaro não quis, porque ela é científica demais para esse governo, né? É independente demais para esse governo. Essa já foi um dos pontos que acabou irritando o Arthur Lira e o Centrão. E teve também o Cássio Nunes, o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro, que votou para salvar a pele do Moro, porque o Bolsonaro está morrendo de medo de disputar a eleição contra o Lula e não queria que a aprovação da suspeição do Moro passasse. E ficou dando indiretas de que o Cássio votaria para salvar a pele do Moro e o Cássio votou. Mas o Centrão quer ver o Moro frito e queria aprovar a suspeição, já que com isso pode derrubar vários outros processos movidos pela Lava Jato contra nomes da política que são do Centrão. Então o Centrão se sentiu traído pelo Bolsonaro lá no STF, que o Nunes acabou tentando salvar a pele do Moro, mas não conseguiu, já que a Carmen Lúcia voltou atrás no voto dela e fritou o Moro também, e se sentiu traído lá no Ministério. Então tá rolando um troco, tá rolando um payback, tá rolando aí um Hayuget do Arthur Lira, que devolveu e ameaçou, falou em sinal amarelo, ameaçou com impeachment. Fica ligado, Bolsonaro! A gente tá amiguinho, ficamos amigos novamente. Tá amiguinho. Ninguém vai me expulsar daqui. Né? Custou 26 bilhões aí essa amizade, mas tá tudo bem. Vamos terminar esse jornal? Bora nessa, partiu. Não, peraí. A gente combina aqui uma piada, o cara esquece, mano. Ele era pra ser o Bolsonaro, ele volta a ser o Léo, do nada. E aí, vamos acabar essa bagaça, 4h20? Vamos nessa, seu Noblar. Eu gostaria de convidá-lo para ser até o meu novo funcionário. Um funcionário meu aqui, do gabinete novo aqui. Do gabinete do ódio? Bolsonaro tá querendo me contratar, galera. Bolsonaro quer que eu trabalhe para a família Bolsonaro. Você trouxe aí o uniforme padrão, aquele uniforme que todo funcionário da família Bolsonaro precisa usar, tá aí? Mas é claro. Ah, então vamos nessa. Bum! Bum! Assim você está devidamente uniformizado para trabalhar no meu gabinete. Boa! Tô padrão, né? Tô padrão. Agora você está melhorando, seu comunista de merda. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Sou um fantasminha.